Bom dia, amigo. Bom dia, família Moaride. Quem vos fala é ele, Geraldo Luigi, cantor e compositor. E, como sempre, todas as quartas, a super quarta, estamos aqui nesta quarta para debater um assunto de suma importância. Semana passada encerramos aí as 53, que assunto espetacular. Estão todo postado aí no YouTube para você tirar suas dúvidas. E nesta quarta nós vamos entrar numa série sobre o Novo Testamento. Como ele foi compilado, como ele surgiu, qual foi o primeiro livro, qual a veracidade do texto, teve cartas que virou evangelho, como é que isso se deu? Eu, quando estava no cristianismo, era Novo Testamento, era a Bíblia completa. Depois eu parei no judaísmo messiânico, cheguei lá, já não era mais Novo Testamento. Eles encobriam até as páginas para não aparecer Novo Testamento. Aí vieram uma Brit Hadashah, né? Já com um novo nome, com a capa diferenciada, com a menorá. Eu falei, opa, agora eu estou no lugar certo. Comprei o Novo Testamento, a Bíblia completa. Mas quando eu começo a ler, eu começo a perceber que a história é a mesma. Eu falei, bom, como eu sou um cara curioso, eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. É Novo Testamento mesmo, ou mudaram alguma coisa? E nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas, eu tenho ele que é professor de português, professor de hebraico, professor de grego e professor de histórias bíblicas. Então, nada melhor do que ele para tirar essas dúvidas. Será uma série, não sabemos quando vai acabar, porque surgirão muitas perguntas, livros. Qual o livro que começa primeiro? Porque temos o livro de Mateus, aí vem Marcos, vem Lucas, vem João, depois vem as cartas. Quem está na frente? Quem está adiantado? Qual é a veracidade? Qual é a credibilidade desse livro? Qual o valor? Respeitando todos os cristãos. Não queremos aqui magoar ninguém, né? Queremos aqui apenas um estudo, esclarecimento, porque nós passamos por essa fase e eu deixo com ele, professor João Alves Correia, conhecido como S, que é o meu professor de hebraico, é o meu professor de inglês. Estamos aprendendo muito e é contigo mesmo, João. Explica esse negócio aí, João. Eu preciso conhecer essa história. O templo foi destruído no ano 70, mas o primeiro livro foi compilado em 68, tem datas. Explica pra gente aí. Tudo bem, Geraldo. Bom dia então, bom dia a você, a todos que estão acompanhando o canal, que sempre estão aí fiéis, né, aos estudos, né, sempre nos prestigiando. Nós agradecemos muito, primeiramente, claro, ao Eterno, ao Criador, por fato de ter nos dado vida e oportunidade de chegar até esse momento. Uhum. E também de termos esse tempo de reflexão sobre essas coisas que são realmente importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. E também aproveitando aí digamos, a saudar e a dar as boas-vindas também a todos aqueles que estão começando agora esse ciclo de estudos, né, conosco. Bom, Perfeito. essa série de estudos que a gente pretende levar aqui adiante, é uma série de estudos que visa mais as pessoas que ainda estão descobrindo essas Isso. verdades acerca dessa literatura ampla que envolve o judaísmo, que envolve o cristianismo. Não é um vídeo ou uma série de aulas projetada para pessoas que já estão mais avançadas. Mas quem quiser também Perfeito. participar e fazer questionamento, perguntar, comentar, ainda que esteja já avançado nos estudos, também pode ficar à vontade. Mas isso aqui é uma série de estudos para as pessoas que estão descobrindo agora essas realidades, né? Enfim. E sem contar que quando você depara com um cristão, surgem perguntas que, se você não tiver preparado para responder, você fica no vácuo.
Então é bom que você estude realmente, né, essa série. Uhum. Não perca nenhuma série. Nós Perfeitamente. estamos iniciando agora, mas vamos ver quanto tempo isso vai levar. Sim. Vamos de Mateus a Apocalipse. Essa série eu não sei quanto tempo vai levar. Fazer Vamos em frente. um apanhado geral, né, de repente. Enfim, claro que um ponto muito importante a ser colocado, Geraldo, e também todos que nos ouvem, é que ah, nós não vamos aqui discutir fé. Nós não Isso. vamos aqui debater fé. Nós respeitamos a questão da fé e da convicção pessoal. O objetivo desses vídeos, dessas aulas, não é, obviamente, desprestigiar nenhuma convicção, nenhuma fé íntima pessoal. É apenas uma questão de estudo. Estamos aqui estudando o contexto, estudando a história de como se desenvolveu esses livros, de como se desenvolveram esses livros e qual o conteúdo deles e se há, digamos, por assim dizer, alguma concordância com o pensamento judaico. Perfeito. Muito bem. O primeiro ponto que se deve levar em conta é que o Novo Testamento é um conjunto de 27 pequenos livros, né? Certo. 27 pequenos livros, que na verdade nós chamamos hoje de livros porque no mundo moderno é assim que nós entendemos uma coletânea de escritos. Mas na verdade o Novo Testamento, da forma como nós temos hoje, ele surge nas comunidades cristãs primitivas, ah, comunidades cristãs que estavam fora da terra de Israel, isso é muito importante que se note, Perfeito. e também o seu público, maiormente é um público não judaico. É um público, visa basicamente os gentios do Império Romano. Então, até porque o aspecto da literatura do Novo Testamento nos mostra isso, os vários aspectos, inclusive a própria língua, que é a língua grega, na qual todo o Novo Testamento foi originalmente composto. Então isso já mostra que o A, público, o a público-alvo, principal língua era o grego, sim, no momento. sim, o grego. O grego era o inglês da época, era a língua internacional da época, né? Então, Perfeito. havia muitos, claro, também havia muitos judeus falantes de grego, né? Havia muitos judeus no mundo de então, no mundo romano, espalhados pelo orbe, pelo Império Romano, que eram de fala grega. Judeus que moravam nas ilhas do Mediterrâneo, que moravam na Grécia, que moravam na própria Península Itálica, ou na própria capital do Império. A própria capital do Império, na verdade, tinha influência grega, apesar também de falar o latim, né? E Perfeito. judeus que moravam no norte da África, no Egito, aonde hoje é a Líbia, então estavam espalhados pelo mundo e a língua de comunicação internacional na época era o grego. Assim, o Novo Testamento surge no cenário helenista, que é a fusão da cultura grega com a cultura semita, com a cultura oriental. E Perfeito. a língua do Novo Testamento é o chamado grego comum, ou grego vulgar. A língua grega koiné, ou kiné, que significa justamente comum ou ordinário, no sentido popular, ou seja, era um grego popular, não era um grego clássico, não era um grego elitizado, era um grego do povo. Então, como começa o Novo Testamento? Nós temos aí, digamos, alinhados, ou listados, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, e depois nós temos aí na sequência as epístolas, né, paulinas, por fim as Isso. chamadas epístolas universais e então o Apocalipse. A divisão básica seria essa: os evangelhos, os 4 evangelhos, as epístolas paulinas, que é o maior corpo do Novo Testamento, são as epístolas paulinas de Paulo. E depois nós temos as epístolas universais, que são aquelas Uhum. de Tiago, Judas e João. E depois temos então o Apocalipse. Essa é uma divisão básica do texto. Nós temos então nos evangelhos relatos da vida de Jesus, como todos sabem. Nós temos nas epístolas paulinas doutrina cristã já mais elaborada.
Nas epístolas universais, nós temos uma doutrina cristã mais próxima do pensamento judaico. E no Apocalipse, nós temos um livro profético que também tem muita ligação com o pensamento judaico de então. O que acontece? Inclusive no Apocalipse, eu fiz um apanhado da história do Apocalipse. Quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar Uhum, texto do livro de Isaías, sim. texto do livro de Ezequiel, que foram apenas Ctrl+C, Ctrl+V. É quase Nada isso. mudou. É quase isso. Quase isso mesmo. Quase isso mesmo. Então, é nesse aspecto que eu falo que tem, digamos, que de alguma forma margeia o pensamento judaico, porque foi muita coisa que foi copiada ou citada das escrituras judaicas, né? Só nesse Sim, aspecto que eu estou falando que realmente se aproxima do pensamento judaico. Não estou falando nos outros aspectos, nos detalhes, nas minúcias, né? Nas minúcias. perfeito. Bom, então a gente costuma ver Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí nessa sequência os 27 livros do Novo Testamento. Mas essa não foi a ordem pela qual os livros foram escritos. Então, Mateus, apesar de abrir o Novo Testamento, não foi o primeiro livro, não foi o primeiro escrito, o escrito mais antigo. O escrito mais antigo do Novo Testamento, de acordo com vários acadêmicos, é a primeira epístola aos Tessalonicenses de Paulo. Então, Eita, né? E isso remonta mais ou menos à década de 60 da era comum. Ah, talvez aí 64, 63, mais ou menos, né? É difícil precisar, porque não tem uma datação muito precisa, mas nós sabemos, por vários fatores da própria história cristã, da tradição cristã, dos documentos que existem, até onde Paulo teria vivido, até onde ele teria escrito. Então nós temos mais ou menos uma noção disso, que o primeiro livro do Novo Testamento foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Aí a gente fica perplexo porque a gente pode pensar assim, mas como é que Paulo citava então da vida de Cristo, citava da pessoa de Jesus, Jesus Cristo, Jesus o Messias, falava da vida dele, citava nas epístolas, sendo que não tinha um evangelho escrito ainda. De isso. fato, não tinha um evangelho escrito, mas o evangelho ele começa a ser primeiramente pregado, anunciado pela palavra. Ou seja, Perfeito. havia então uma tradição oral que chegou até Paulo e chegou até os seus seguidores, e então eles trataram de colocar isso por escrito. Paulo coloca Tá, isso por mas escrito. Paulo falava, quando a gente lê as epístolas de Tessalonicenses, a gente vê Paulo falando conselhos no que tange ao cristianismo em si. Claro, claro, exatamente. Se ele não tinha o evangelho, não tinha noção de evangelho, no tempo que ele viveu, ou que ele escreveu, ou que ele tinha uma comunidade, da onde ele tirou essas ideias? Não, as ideias vieram, como eu falei, por meio da tradição oral, por meio de uma repetição de história contada de pessoa para pessoa, né? Perfeito. Então, os mais antigos transmitiram as narrativas evangélicas orais, faladas, de ouvido para ouvido, boca a boca. Isso chegou, digamos, até eles e até os seus seguidores. Mas Paulo coloca alguns eventos ou algumas prédicas ou alguns conceitos acerca da pessoa de Jesus como se ele tivesse recebido uma tradição oral. Ele diz que ele recebeu uma revelação a caminho de Damasco, como nós sabemos. Isso está no livro Atos, né? de O Atos. livro de Atos ele conta a história, a narrativa, no capítulo 9 também menciona muito sobre o fato, os eventos que teriam transcorrido a caminho de Damasco, quando ele era um perseguidor e tal. Mas enfim, o que nós temos de concreto, tirando esse aspecto da fé, de que ele teve uma visão, uma revelação, tal, 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 isso não nos interessa nesse momento. Tirando esse Hum. aspecto da fé, de que ele teve uma revelação, tal, 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 o fato é que ele recebeu instrução por meio de um amigo muito próximo, que era Barnabé.
né? Hum, Então, Barnabé já era, digamos por assim dizer, de acordo com o texto, já era um cristão mais antigo. Então, ele vai e instrui Paulo, e inclusive, quando a situação de Paulo não fica muito boa em Jerusalém, ele leva Paulo novamente para fora da Judéia, né? E então, a partir daquele momento, nós percebemos que houve uma divisão, inclusive interessante, muito interessante de se estudar isso, houve uma divisão entre a liderança da igreja, em que Paulo passa a atuar a partir do mundo pagão e fica um núcleo cristão na Judéia, mas Paulo começa a trabalhar fora do âmbito da Judéia, justamente sei. com os não-judeus. Ele primeiro insiste com os judeus nas sinagogas, onde ele visita, nas suas visitas missionárias, mas ele percebe que os judeus estão refratários, ou seja, eles não estão aceitando a mensagem dele. Então, a partir desse momento, ele se dirige aos gentios e, basicamente, a sua pregação está mais voltada, mais focada para os não-judeus. E Perfeito. o núcleo desta comunidade, o núcleo embrionário dessa comunidade está na cidade de Antioquia, na Síria. Né? Em Antioquia é que Paulo e os demais, que foram inclusive perseguidos, de acordo com o texto de Atos, foram perseguidos pelos herodianos, eles saíram então da Judéia e foram para Antioquia. E em Antioquia estabeleceram, por assim dizer, uma vertente da igreja cristã. Aliás, em Antioquia que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos, né, pelo nome de cristãos. E a igreja da Judéia fica lá com os seus líderes, os chamados colunas, né, Pedro, Tiago e João. E Paulo fica em Antioquia e de lá ele se projeta para o mundo pagão, para o restante do mundo pagão. Faz as suas viagens missionárias e tal. E os contatos com a igreja de Jerusalém são contatos assim muito, muito frágeis. Eu não tenho um contato muito forte com a igreja de Jerusalém. E ele acaba sendo, de alguma forma, ele se sente perseguido pelos cristãos da Judéia. Por quê? Certo. Porque os cristãos da Judéia eram mais apegados com as práticas judaicas, né? Eles eram mais judaizantes, por assim dizer, e para eles Paulo era uma pessoa que rompia esse vínculo com o judaísmo. Então Paulo merecia ser censurado, criticado. Tanto é que Paulo, em Gálatas, por exemplo, em 2 Coríntios, ele critica asperamente esses líderes cristãos judaizantes. Por quê? Porque. Quando nós lemos, quando nós lemos em Atos, pelo menos o que está escrito aqui, mas manifesto-te, falou aqui, mas manifesto-te isto, que conforme aquele caminho que se chama seita, esse caminho já estava falando desse cristianismo, É, o, era considerado uma seita. não tinha nome. Era simplesmente uma expressão de fé de uma comunidade à parte, separada, né? Separada do judaísmo, pelo menos é o que a gente considerando o que o texto do Novo Testamento diz. Foi algo que começa na Judéia e então os judeus da época dão o nome de seita. Só que esse nome de seita, kat, no hebraico, não tem uma conotação negativa, nunca teve uma conotação negativa. Né? Hum, sim. Está mais para uma vertente, por assim dizer. Como hoje nós temos várias vertentes, várias denominações judaicas, né? Temos, por exemplo, o judaísmo progressista, o judaísmo conservador, o judaísmo Isto. ortodoxo, ultra-ortodoxo, racídico, não racídico, Hassidim, Mitnagedim. Então, naquela época, também existiam vertentes ou seitas judaicas, só que isso de seita, hoje no mundo moderno tem um nome, tem uma coisa um tanto quanto pejorativa. Na época, no seio judaico, não, nunca teve. E naquela época todos entravam na qualquer sinagoga, não tinha uma separação. Não, você é da seita tal, do liberalismo. Ah, Você não não. pode entrar aqui, nós não tinha. Cada Isso um tinha espaço. isso é um fenômeno meio recente no judaísmo, né? Mas naquela época, como não tinha não tinha uma questão tanto
Lógico, tinha as suas políticas, como sempre houve, religião e política sempre andaram de mãos dadas, no meio no judaico, no mundo judaico mais ainda. Mas, enfim, era uma coisa muito mais relativamente tranquila, até por conta de que o ambiente era outro, a mentalidade era outra, talvez os judeus também eram mais abertos nesse aspecto por conta de que o ambiente era mais favorável, fazia-se proselitismo, os judeus faziam proselitismo na época, ensinavam o judaísmo, ensinavam os princípios universais para os não-judeus que quisessem permanecer como não-judeus, né? Uhum. Enfim, nós percebemos um cenário bem diferente, bem diversificado, aonde os não-judeus eram recebidos pelos judeus nas sinagogas, inclusive, não-judeus eram recebidos do mundo grego e que acompanhavam os serviços judaicos nas sinagogas, as leituras, né, e o serviço, e eles eram chamados de Eusebioi, na língua grega, que significa os tementes a Deus, que eram os não-judeus que não se converteram ao judaísmo, mas que seguiam com fidelidade a mesma ideia, a mesma concepção religiosa judaica. Ou seja, Mas, quando, eram os Benei Noach do passado, né? Eram os Noahides do mas passado. quando Paulo levavam eles, como se fosse Benoa passado, eles já tinham, eles não tinham se afastado do cristianismo. Eles tinham a visão que Paulo tinha, né? Quem? Os chamados Benoa, que era o convertido, que Paulo. Não, os Benei Noach convertidos ao cristianismo, se diz. Não, os convertidos que Paulo levava, né? Que era aceitado como prosélito, é isso? Não, não. Ele, eles, eles tinham a visão do Cristo ou seguia ali a leitura Não, judaica? não, não, não. Quando Paulo chega na sinagoga, veja bem, quando Paulo chegava nas sinagogas, ele encontrava judeus e encontrava Eusebioi, os tementes a Deus, os não-judeus que seguiam na sinagoga. Uhum. Esses não-judeus, eles não eram convertidos ao judaísmo, eles eram Bnei Noach. Bnei Noach. Perfeito. É como hoje, existe como, né, É, somos hoje. E Paulo chegava e pregava na sinagoga e ele convertia, de acordo com o Novo Testamento, judeus e gregos. Não fala? ele tinha espaço Tinha, porque ele era, pregar, de acordo com a história do Novo Testamento, ele era judeu. Então ele entrava na sinagoga. Né? E as pessoas. mas o espaço, ele tinha esse espaço para Tinha, falar? tinha. O judaísmo, você sabe que o judaísmo sempre foi aberto nesse aspecto de apreciar as ideias. Né? Entendi. O judaísmo nunca foi de censurar ideias. Pelo menos, ainda mais naquela época. Era muito mais aberto. Estava mais voltado para fora também, no sentido de ouvir as pessoas, de, 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 um, de considerar a opinião alheia. Aliás, o Talmud, é preciso que se entenda isso, o Talmud, que é a grande obra, né, do pensamento judaico, é uma obra que se mostra totalmente aberta às mais diferentes posições e questionamentos. Isso mostra o espírito judaico, né? Não, não tem um ditador, né? Não, que é contra a censura. A pessoa pode falar, sim, sim. Então Paulo entrava nas sinagogas, digamos, vamos acatar, vamos respeitar o que o texto diz. Ele entrava nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Não é assim que fala o texto? É assim que fala. Ele entrava na sinagoga e convertia judeus e gregos. Por quê? Porque na sinagoga tinha judeus e gregos. Judeus, quando eu falo judeus, estou falando dos judeus naturais, e os gregos, estou falando dos Bnei Noach que seguiam a ética Perfeito. judaica, ainda que não tivessem convertido plenamente ao judaísmo. Então, esse Perfeito. pessoal, todo esse pessoal que ele convertia nas sinagogas, judeus naturais e gregos, ou caso Bnei Noach, eles se tornavam cristãos, lógico. Então, eles aceitavam a ideia de Jesus Cristo como Messias e continuavam, digamos, de alguma forma, um tanto quanto vinculados ao judaísmo pelas suas práticas. Então, eles entravam na fé como nós entramos, né? Eles não Como. chegaram a fazer um estudo Não, não é. aprofundado. Ele só falava sobre as questões da expiação, da redenção, da salvação do homem, do pecado, aquela coisa toda, a pregação típica do Novo Testamento.
e ele, de alguma forma, tocava nas pessoas pela sua mensagem, e as pessoas acabavam acreditando naquela mensagem, aceitando Jesus como Messias e passavam a segui-lo. É isso que acontecia. A partir dali, o convívio na sinagoga não ficava mais possível, porque a sinagoga não advogava essa ideia. Então, o que acontecia? Esses judeus e esses gregos que saíam das sinagogas, eles fundavam os primeiros núcleos cristãos no mundo pagão. As primeiras comunidades cristãs fora da sinagoga. Né? Entendi. Mas, de acordo com o livro de Atos, a igreja começa na sinagoga. Ela sai da sinagoga, no sentido de que os pregadores, os missionários iam às sinagogas e então ali eles faziam seus conversos. A partir dali formavam-se os núcleos cristãos que existiram, sei lá, em Antioquia, em Roma, em Atenas, né, em Corinto, sempre a partir, porque Paulo ia basicamente na sinagoga. O primeiro lugar que ele ia na sinagoga, porque obviamente seria o lugar mais natural de encontrar pessoas dispostas a ouvir as coisas relacionadas à escritura, a Deus, à religião, etc. Né? Era chamado de igreja O quê? quando eles começaram a formar grupos, Sim, era chamado de igreja, eclesia no já era grego, chamado de igreja, né? eclesia, que era a igreja. Só que assim, não existia igreja como nós entendemos hoje, né? Não existia um templo, não existia um local de reunião, as reuniões se faziam nas casas das pessoas, onde as Perfeito. pessoas moravam, né? Não existia a ideia de igreja como denominação, não existia a Era ideia de... como se fosse as células que existiram agora há pouco tempo, não tem muito tempo aí, os Mas anos 90, né? essa mesma ideia, né? De igreja embrionária no lar, né? Então você pode ver, as Isso. comunidades cresceram em torno dessa ideia, muito, cresceram muito. E não existia a ideia de igreja como denominação, mas o termo eclesia, que é um termo grego, representava aqueles que foram chamados para fora. Né? Perfeito. Então, eclesia no grego é kaleo, significa aquele que é chamado, os que são chamados para fora. Para fora significa para fora deste mundo, deste século, ou da forma do pensamento que, digamos, que é majoritário no mundo. Então, o ekkaleo, ou eclesia, é os que são chamados para fora deste sistema de coisas. Então, Agora, os próprios cristãos primitivos se viam como eclesia, como igreja, porque eles entendiam que eles foram chamados para fora deste mundo, para um outro mundo, para uma outra realidade. agora eu pergunto, esses judeus e o não judeus, que era ali fiel à sinagoga, e ali o Benoa ouvia, ali participava, mas tinha os judeus. Esses judeus não tinham conhecimento em si da Torá, de Mashiach, como é que seria? Era um judeu apenas visitante de banco que sentava lá para ouvir porque não tinha nada para fazer, ou tinha judeu com conhecimento? Ok, você pode repetir para a minha pergunta com mais alguns detalhes, Geraldo, por favor? A pergunta seria: teria os judeus gregos, tínhamos gregos que não eram judeus, mas gostavam de entrar na sinagoga, ouvir lá as mensagens, as parashás, parashotes, né, que se fala, né? E tinha os judeus, né, que Paulo trouxe para ele. Esses judeus tinham conhecimento de fato da Torá, do Taná, do Messias, ou quase não falava em Messias na época, eram inteligentes no que tange às escrituras, ou era apenas um frequentador? Pois é, uma boa pergunta. O grande problema, a questão é difícil julgar isso, né? É difícil julgar isso. Mas talvez pelo que eu vou falar aqui, talvez você consiga entender por que que isso aconteceu. Veja, vou tocar num ponto bastante complicado, polêmico. Polêmico? Polêmico, Eu gosto de polêmica. tá certo. Então, o que acontece? Como você sabe, a forma da religião judaica
ela é muito, muito voltada para o texto da Torá, os 5 livros de Moisés, o Humash moderno que nós temos hoje. Perfeito. Né? Ou seja, falava-se muito da leitura da Torá, das explicações das histórias da Torá, dos patriarcas, etc. E lia-se a Torá publicamente e elaborava-se o pensamento judaico em cima do texto da Torá. Porém, os textos proféticos sempre foram reputados como texto não assim tão importantes como a Torá. Ficavam de lado, né? Ficavam de lado. Como ainda hoje ficam. Esse é o ponto Com polêmico. certeza. Esse é o ponto polêmico que eu falei para você. Como ainda hoje ficam. Então, Verdade. se estuda muito mais a Torá do que... Aliás, tem sinagoga que nem menciona os profetas. Então foi uma grande falha aí. Então, o que acontece? Você sabe, como militar, você sabe que se, digamos, o flanco da retaguarda não estiver vigiado, o inimigo ataca pelas costas. Com certeza. Tá? E o que acontece? Se você só protege a frente, né, e não protege o que vem atrás, a frente é a Torá, que abre caminho, que realmente educa o povo, que constituiu o povo judeu, é a lei judaica, eu entendo isso e prezo isso com certeza, mas tem que tomar cuidado com o que vem atrás. Os profetas Os profetas preveniam, né? preveniam contra vários pontos, inclusive que a gente vai analisar na sequência dos nossos estudos, e eles simplesmente deixaram a retaguarda desguarnecida. Desguarnecida, como hoje deixam. Se você hoje, digamos, vê algum judeu deixando a sua religião, deixando a sua tradição, o seu costume, sendo assimilado por outra religião, o que você entende? Que esse judeu não teve uma educação judaica de qualidade. Não teve. Esse judeu não conhece nem que é o profeta Isaías. Se falar em Zacarias, por exemplo, ele vai pensar que é um dos caras dos trapalhões. Né? É, é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Né? Então é isso. Isso, Esse é o rapaz. grande problema. Né? Não dá para falar em Zacarias. É, Caraca, é, acho que é, foi um, é um fato. uma falha muito É um grande. fato. É um fato. Eu usei, claro, de ironia aqui, usei de uma linguagem de exagero. Eu esperava que não fosse assim, mas eu constatei que é assim. Né? É, porque quando a gente entende que a Torá ela tem as suas cercas, uns entendem que é para Benoa, não, converter, eles colocam obstáculo dali é para dificultar um Benoa querer se converter, porque é um povo. Querem um povo puro, né? Não sei. Não, É uma visão que a gente interpreta. esse é um caminho perigoso. A gente tem que esclarecer isso, porque a gente tá numa rede pública, as pessoas podem pensar algo que não é. Né? Não, eu É um sei, caminho mas perigoso. não, fala-se muito em cerca. Eu estou falando isso porque fala muito em cerca. Então, nesse caso, Uhum, não cercaram, só ficaram com a Torá e não cercaram com os profetas, o que vinha atrás, o exatamente. inimigo que estava vindo atrás. Porque os profetas protegem a retaguarda, e a retaguarda Profeta. desguarnecida, né, é realmente um ponto fraco. É um ponto fraco. É claro que há muitas coisas que estão vindo à minha cabeça aqui agora, para a gente referenciar isso na história judaica posterior, mas não convém, até porque na verdade a gente tem muita coisa para tratar em outras aulas sobre isso. Mas enfim, como que se deu isso? Se deu justamente por relegarem os profetas a segundo plano. E exatamente os profetas que deixam claro o que ia acontecer, né? Como que ia se dar isso, muito claramente, nós vamos analisar isso ponto por ponto, Uhum. e isso foi ignorado, era ignorado e continua sendo ignorado. E detalhe, o mais triste é que vai continuar sendo ignorado. Enquanto continuar ignorando, quer dizer, sempre vai ter, digamos, os percalços na história judaica.
né? Então, hoje não existe nenhuma sinagoga que trata dos assuntos dos profetas, ou é tudo voltado para chutes, né? Bom, só a palavra da Torá, o ensinamento da Torá, não tem, eu não quero pelo que colocar, você eu entende. não quero colocar você numa situação ruim ou constrangedora, como a gente diz na linguagem moderna, uma saia justa. Mas você frequenta e você percebe isso por conta própria. Se Isso é você verdade. já ouviu alguma drachá, algum pronunciamento, algum discurso sobre os profetas. Só eu pergunto. Entendeu? E ninguém sabe quem é Isaías. Exatamente. Entendeu? E essa é a realidade. Não adianta querer dizer que não, mas não sei o que, não é assim. É assim. É assim. E enquanto continuar negando que não é assim, vai continuar fazendo os mesmos erros. E Como, mesmo que o rabino explique, tenta explicar, quem está lá atrás não entendeu nada, não sabe quem é, não sabe de quem está falando. então, isso é um grande erro. É uma visão minha. Mas é uma visão que eu constatei isso estudando esse aspecto e convivendo com esses aspectos aí, com essas percepções. Eu convivi, não é de ouvir falar, eu estive e sei o que estou falando. É exatamente isso. Claro que existe a leitura da Haftarah, que é uma porção dos profetas, mas é uma leitura, gente, não é um estudo, não é uma abordagem ponto por ponto, não é um estudo de fato, é uma leitura complementar a Parashá, faz a Haftarah e pronto. Mais nada. Quer dizer, as pessoas ficam leem, mas não compreendem, não vão entender, porque também não há quem ensine, não há quem mostre, não, isso aqui é assim, assim, previna-se, tome cuidado, porque isso E aqui abriu brecha abriu, para as outras religiões. abriu brecha, como inclusive está escrito no livro de Juízes, capítulo 5, no Cântico de Débora, que nós estamos estudando no grupo Torá e Tradição, a gente está estudando o livro de Juízes este semestre, e no livro de Juízes, capítulo 5, no Cântico de Débora, fala já no verso 2 que Israel abriu brechas, quando se abrem brechas em Israel. Essas brechas significam oportunidades para que, obviamente, quem está à espreita, né, chegue, atinja, no caso, a Israel. Então, há uma necessidade, uma carência muito grande desses estudos, dessa abordagem, né? Mas enquanto não tiver isso, vamos continuar, obviamente, vendo, testemunhando o número de judeus praticantes da sua tradição diminuindo a todo tempo. Infelizmente, essa é a realidade. Diminuindo, se Uhum. convertendo a outras religiões. Sim, na verdade, se tornando Mumar, ou a Picoros, se tornando um Mesit, que justamente são os termos usados na tradição judaica para aqueles que abandonam a fé judaica. João, vou dizer não. O negócio está complicado. Então, o que acontece? O que você vê daí é que esta falha na educação judaica foi muito bem aproveitada pelos primeiros missionários. Por quê? O que você vê na pregação do Novo Testamento? Você vê muitas citações dos profetas, centenas de citações dos profetas. Isso aconteceu para cumprir a profecia pelo profeta tal. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta tal. Você vê Eles uma. aproveitaram os profetas, né? Percebeu a tática, a estratégia? Esse esse é o, Ele pegaram a esse é o ferramenta, estratagema. Né? É o estratagema. eles pegaram a ferramenta que ia cercar, Uhum. né? Além da Torá, ia cercar, né? A É, retaguarda, né? é o Eles estratagema. pegaram e usaram como estratégias. Estratégia. Então, nós podemos dizer o seguinte, que ainda que nós não gostemos muito da ideia, os missionários foram tremendos estrategistas. Tremendos estrategistas. E vou dizer um negócio: quando você compra um livro que foge da Torá ou do Taná, um livro escrito por pesquisadores que
tem muito estudo, eu tenho aqui vários, né, do Bart, né, Ehrman, Herman. que se aprofundou bastante, né? Uhum. Qualquer um que lê esse livro hoje, que já está com o cristianismo entranhado na sua mente, para ele, esse Ehrman é um herege. Ah, não, sim, claro. Mesmo ele mostrando, por exemplo, se você publicar outra face, fazer uma capa bonitinha, para eles, você seria um herege. Ah, não, lógico. Aham, sim, dentro do contexto cristão e tal. Mas, enfim, Geraldo, eu tenho que terminar aqui, a gente vai ter que terminar. E Vamos lá. então é o seguinte, indo para a reta final aqui, essa foi, digamos, uma introdução, isso foi uma introdução ao que ocorreu. Lógico que a gente vai complementar isso nas próximas aulas, mas nós já temos aqui um cenário, né? Nós já temos um cenário montado mostrando as razões, as motivações e as causas. Falamos agora ultimamente da causa, né? De como isso se desenvolveu, de por que que isso prosperou, por que que isso cresceu, né? Naquele ambiente, porque obviamente foram abertas brechas, né? As E brechas. nós vamos falar mais dessas brechas, porque Meter a cunha, bater o martelo e sim, não tira a cunha. nós temos que tocar nessa ferida, quer queira ou quer não, temos que tocar nessa ferida porque é algo que continua exposto, continua aberto e continua dando problemas, né? Então é algo que precisa realmente de uma conscientização, porque quando na verdade já está tarde demais, né? Mas tem Ah, que reparar as ah, futuras gerações, preservar as futuras gerações para que entendam que existe uma diferença abissal entre o perfeito. pensamento judaico e o pensamento cristão. Só quero frisar mais uma vez que nesse áudio, nesse vídeo, ninguém aqui busca desprestigiar a fé de ninguém, não estamos discutindo fé. Enfim, não houve também nenhum tipo de palavra ou algum tipo de menção difamatória, né, acerca dos Perfeito. personagens históricos, né, ou não históricos, sei lá, do Novo Testamento, do texto em si, mas a gente está analisando de forma tentando analisar de forma absolutamente acadêmica o texto em si e os Perfeito. personagens, né? Ok? Perfeito. Muito bom, João. Nós aí estamos aí. Para você que vai ouvir daqui a pouco, nós estamos na série estudando os textos do Novo Testamento, qual a veracidade, quem escreveu, para quem foi escrito, pode-se acreditar, existiu realmente, foram filósofos, foram os discípulos que escreveram? É isso aí. Cada quarta-feira, não sabemos quanto tempo vai durar, estaremos aqui estudando. Para mim é muito importante eu saber disso. Creio que você está aí já estudando com o Rubinei Noah, talvez não interessa, mas pode te passar para frente aí, porque isso é muito interessante. Seus agradecimentos aí, João. Isso aí, Jada. Mais uma vez, então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade que você provê toda semana para a gente aqui, para que a gente possa expressar essas ideias e as pessoas acredito também que agradecem a esse espaço. Acredito que teremos participações, desta vez até mais participações do que temos tido, porque é um assunto que de interesse meio que geral. E, É, e aí, até porque pode falar. Até porque muitos saíram do cristianismo, mas se apegaram também muito à Torá. Sim, sim, e até mesmo os que estão e que pretendem ficar como cristãos, é interessante que entendam esse cenário e o porquê das controvérsias, né, que existiram no passado entre cristianismo e judaísmo e por que que as religiões são diferentes, por que que os sistemas são diferentes, por que que o pensamento diverge. Ah, A acredito que, pergunta, acredito que o conhecimento não a simples crítica ou censura, mas o conhecimento é que pode fazer com que a gente entenda melhor essas diferenças e respeite também essas diferenças, né? eu falo, queria entrar nesse assunto, porque a Torá, ela em si, ela não dá um sinal de Mashiach para preparar o povo que vai virar. Sim, Ela sim. não tem um sinal
virá. E os sinais estão nos profetas. A gente vai analisar bem isso profundamente em tempo hábil, né? Tempo apropriado, tá ok? Perfeito, perfeito. Muito bom, Jorge. Então, semana que vem estamos de Bom, volta, quarta-feira. Muito estamos de obrigado por volta. você aí. Espero que eu não me perca, né? Eu tô meio perdido. Tô voltando Tudo bem, no então um tempo. abraço para você, tudo de bom, viu? Valeu. Quarta-feira Tudo de estamos de bom aí. volta. Shalom. Uma boa quarta-feira aí. Shalom. Shalom.